Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 9 de novembro, hoje é dia da dedicação da Basílica do Latrão. Novembro, mês das almas, 31ª semana do tempo comum. Momento com Maria de hoje. Ó Mãe de misericórdia, tão grande é vossa bondade, que não podereis descobrir misérias sem compadecer-vos. Olhai vós, vos suplicamos, com caridosos olhos as aflitas almas que sofrem no purgatório, sem poder procurar alívio algum em suas tremendas penas. E tenhais compaixão. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E o salmo de hoje, o Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor, para nós, é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Basílica de Latrão é a catedral da Diocese de Roma, cujo bispo é o Papa. É considerada a igreja mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Chama-se lateranense porque, originariamente, ela foi construída no terreno da família dos Plausi Laterani, na colina de Célio. Foi o Papa Melquíades, no ano de 311, 314, que construiu a basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador. É chamada comumente Basílica de São João de Latrão, porque São João Batista foi escolhido como seu segundo titular, ou patrono. Depois foi acrescentado outro titular, São João Evangelista. Celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma é recordar o Senhor Jesus, que instituiu a Igreja para reunir na unidade, sob o pastoreio de Pedro e de seus sucessores, os filhos de Deus dispersos. Nós somos pedras vivas da Igreja. Reflexão do dia a dia, o Evangelho, da editora Paulo, Vamos só fazer um comentáriozinho, falando da importância, dos templos, dos templos das igrejas de pedra, de pedra mesmo, do local que a gente se utiliza, como referência para celebrar, orar, meditar. O próprio Cristo, nunca deixou de frequentar, as igrejas.
ele pregava nas sinagogas, né? E que era um ambiente como se fossem as igrejas hoje, né? E também ele ia muito ao templo, né? A gente vê durante toda a sua vida pública, né? Mesmo quando criança, né? Ele foi apresentado ao templo como quando bebê. Aos 12 anos estava no templo, quando se perdeu dos pais, né? Se perdeu dos pais, né? Ele não se perdeu, na verdade. E então, ele dava importância à sinagoga e ao templo. E nós temos que dar importância também, né, aos nossos templos de hoje, nossas igrejas, né? Ajudando-as a serem mantidas, né? É a nossa obrigação como cristão. Muito bem, essa quinta-feira, então, hoje a gente tem a segunda missa do Tríduo, né? É a missa feita pelo padre João Bachmann, da paróquia Santa Inês de Indaial, né? 19h30, na Igreja Matriz Santo Huberto, após a missa, né? A noite da pastelada. Amanhã, a última missa do Tríduo de Santo Huberto, também na Igreja Matriz, pelo padre Sander Rudnick, da paróquia Santa Inês, a paróquia Nossa Senhora das Graças de Vitimarsum, né? E depois a noite do Espetinho. Então, fica aqui o convite, né, para todos. Ao festejar esta basílica, pedimos ao Senhor que sejamos templos vivos de Deus e saibamos cuidar tanto do templo feito de tijolos quanto daqueles de carne. Que vejamos o sagrado nos objetos e nas pessoas que nos circundam. Amém. Com a intercessão de Santo Huberto, nosso padroeiro, que está sendo festejado esta semana, peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, sobre nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.